Graça e paz, irmãos. Existem níveis de pecado, pecados grandes e pecados pequenos, maiores e menores, pecadinho e pecadão, como dizem muitos. Vamos ler o que a Bíblia diz. Primeiramente, acerca desse assunto, devemos saber a definição de pecado, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz que pecado é toda transgressão à lei de Deus. Se transgride os mandamentos de Deus, é pecado. Depois temos que ter em mente o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado entrou no mundo através de Adão. Como Adão foi o nosso pai, foi o primeiro homem, o primeiro ser criado por Deus, quando Adão pecou, ele abriu as portas para que o pecado entrasse no mundo e todo ser humano, todos os homens, herdaram essa condição. O homem hoje existe na condição de pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos os homens pecaram. Todos os homens no passado, com exceção de Cristo, todos os homens no presente e os homens que existirão no futuro são pecadores. Mas vamos dar uma volta na antiga aliança. O que a antiga aliança diz acerca dos pecados? Se uma pessoa afirma que não existe pecado grande nem pecado pequeno, certamente esta pessoa nunca leu a Bíblia Sagrada e nunca leu o livro dos Levíticos. Levítico, do capítulo 4 ao capítulo 6, mostra que Deus dá tratamentos diferentes a pecados. Por exemplo, se o sacerdote pecasse, ele deveria fazer um sacrifício. Se fosse um dos principais do povo, deveria fazer outro sacrifício, sacrificar outro animal a Deus. Se fosse o povo no comum, deveria fazer um tipo de sacrifício. Se fosse a nação inteira, deveria ser outro sacrifício. Então, lá em Levítico, do capítulo 4 ao 6, nós já vemos Deus dar tratamentos diferentes para tipos de pecados diferentes. Ou seja, nenhuma pessoa pode afirmar que todos os pecados são iguais. Não são. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E do versículo 17 ao 19, Deus demonstra as coisas que ele aborrece. E a 7ª coisa, que é aquele que planta discórdia entre os irmãos, Deus abomina. Então, em Provérbios 6,16, a Bíblia relata, está mostrando que existem pecados grandes e pecados pequenos. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, quando a Bíblia fala acerca dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, o texto sagrado diz: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Então o texto sagrado está dizendo que o pecado desses jovens era pecado grande. Então existem pecados grandes e pecados pequenos. Devemos ter na mente o seguinte: em relação à gravidade, existem pecados mais graves e menos graves, pecados maiores e pecados menores. Porém, em relação à consequência, todo pecado é igual. Porque pode ser o pecado mais simples, a consequência dele é a morte. Está lá em Romanos. Pode ser o pecado maior, a consequência é a morte. Dos mais simples aos maiores, a consequência é a morte. Contudo, em relação à gravidade, existem pecados mais curtos e pecados mais graves. No Novo Testamento, não precisamos mais fazermos sacrifícios de animais, conforme a Bíblia fala em Levítico. Porque no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 40, o Senhor Jesus falando acerca dos líderes que gostam das melhores cadeiras, dos melhores lugares, dos melhores assentos, das orações em públicos para aparecer, esses líderes receberão mais grave condenação. Jesus fala de uma condenação mais grave, mais severa. E daí já entendemos que pecados maiores têm condenação mais severa. Lá em João capítulo 19, versículo 11, quando Pilatos interrogava Jesus, a Bíblia diz que Pilatos fala, e Jesus não respondia às acusações do povo, nem às perguntas de Pilatos.
Então Pilatos olha para Cristo e diz: não sabes tu, ninguém te falou que eu tenho poder para te soltar? Jesus olha para ele no versículo 11 e diz assim: não, nenhum poder tu tens, se não for dado do céu. Mas eu vou te dizer algo: maior pecado que o teu cometeu aquele que me entregou a ti. Jesus falava de quem? De Caifás, de Anás. Jesus falava dos líderes judeus, do próprio Judas. Então, meus irmãos, Jesus fala que aqueles que entregaram a Cristo a Pilatos têm um pecado maior e receberão condenação maior. E para encerrar no Novo Testamento, vamos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, quando o apóstolo João está falando acerca do juízo final. O juízo final são para as pessoas que não aceitaram, que não receberam a Jesus Cristo. A Bíblia fala, em Apocalipse 20, 12, que essas pessoas serão julgadas para a condenação, por as obras de suas mãos, ou seja, aqueles que praticaram obras mais graves, pecados mais severos, todos que pecaram e não creram em Jesus irão para o inferno. Mas aqueles que praticaram obras mais severas, eles terão um julgamento mais severo. E aqueles que praticaram pecados menores, eles terão um julgamento semelhante, de acordo. No direito administrativo isso chama-se de razoabilidade. A pessoa ela deve ser castigada de acordo com o mal que cometeu. E é assim a condenação que Jesus faz para as pessoas. Deus é um Deus completamente justo. Não seria justo da parte de Deus punir o pecado de uma mentira com o pecado de um estupro, de um homicídio. Então, meus irmãos, Deus é justo. Se para nós homens isso seria injusto, quanto mais para Deus, o Criador de todas as coisas. Deus vos abençoe.